Arte profética na Bíblia? E se eu falasse para você que na verdade está faltando arte profética pra gente? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também. Para isso, se inscreva aqui nesse canal. Se você gosta de vídeos sobre estudos bíblicos, esse é o teu lugar. Você deixa o seu like que o YouTube vai indicar vídeos novos desse canal e de conteúdo relacionado até de outros canais para você. Por isso o like aqui é tão importante, você deixar likes nesses vídeos que falam de texto bíblico, se esse é o teu interesse. E hoje a gente vai falar de arte profética. Por quê? Porque a dona Fabiola Mello, com quem eu não tenho muito contato, não a conheço, postou um vídeo que gerou uma certa polêmica a respeito desse lance do que é profético, do que não é profético. Uma moça fazendo uma pintura e uma dança e ela chamando aquilo de arte profética e tal. E na real, para ser muito honesto, eu não sei o que a Fabiola Mello quer dizer quando ela usa essa expressão. E talvez um dos grandes problemas seja isso, que muita gente usa profético como um adjetivo para qualificar muitos tipos de coisa, sem explicitar o que se quer dizer com aquilo. Acaba virando uma espécie de rótulo, sem definir as coisas. E isso acaba gerando a treta. Como esse canal não é um canal de tretologia, mas de teologia, eu vou tentar colocar uma espécie de pedra em cima da maledicência. De maneira bastante pacífica aqui, eu vou tentar fazer uma parada de introduzir um pouco de Bíblia nisso daqui, enriquecer o nosso uso do vocábulo profético nas coisas que a gente faz. É de grande valia também que você assista o vídeo do Ângelo Basso, porque um dos problemas que a gente tem é a não definição do que se quer dizer, por exemplo, com arte profética e outras coisas proféticas, e às vezes fica difícil dialogar com alguns determinados grupos evangélicos, porque não existe, eles não produzem literatura para dizer o que eles querem dizer. O Ângelo, ele cobriu uma dessas lacunas com um vídeo que é importante que você assista, no qual ele explica o que é arte profética, pelo menos segundo aquilo que a igreja dele produz como expressão litúrgica, o que ele acredita como fazer e tal. E eu acho que é bem pertinente que você entenda, dentro das expressões legítimas que se pode categorizar algo como arte profética, alguém explicando e explicitando o que se quer dizer com isso. Por outro lado, me fica a impressão que existe uma série de outras pessoas, que eu acho até que o Ângelo toca um pouco, pincela um pouco essa questão no vídeo dele, existe uma série de outras pessoas que usam esse lance de profético mais ou menos da mesma maneira que os esotéricos usam a palavra quântico. Eles sequestram uma palavra da física, que é o quântico, da mecânica quântica, e botam em qualquer coisa para dar um ar de mais estudado, mais intelectual. Ao passo que alguns grupos evangélicos sequestram da Bíblia a palavra profético e vão colocando ali como adjetivo, parece para mim, como não tem literatura produzida, como essas pessoas, esses grupos não produzem literatura, parece para mim, até que eles explicitem o que querem dizer, parece para mim, que eles colocam o adjetivo profético assim como quem coloca orégano numa pizza. E a ideia é, assim como o quântico funciona para conferir um ar mais intelectualizado para certos grupos esotéricos, a palavra profético confere um ar de espiritualidade maior para determinados grupos evangélicos, tá? Parece para mim, não estou fazendo uma acusação, estou só dizendo qual é a impressão que eu tenho ao tomar contato com o uso indiscriminado dessa palavra em diversos contextos, sem que haja a devida explanação do que se está querendo dizer com aquilo. Totalmente diferente de alguns grupos que são muito intencionais no uso dessa expressão. Entretanto, eu disse que existe um sequestro dessa palavra da Bíblia, onde existe profecia e que é relevante para a nossa prática espiritual hoje e que existe na forma de arte. Portanto, a arte profética é algo que está presente no texto. E eu queria, a partir da teologia bíblica, explicar um pouco como isso se encontra no texto e como isso se desenvolve, principalmente a partir dos profetas do Antigo Testamento. E é a partir disso que eu vou dizer para você que existe arte profética e a minha percepção é de que falta arte profética na nossa prática, não apenas litúrgica, mas também de teologia pública no ambiente evangélico.
como que o profeta se expressa no Antigo Testamento? O que que acontece para desencadear um movimento de expressão profética no Antigo Testamento? Você vai se lembrar que os profetas eles vão surgindo no Antigo Testamento dentro do contexto litúrgico, dentro do contexto sacerdotal. Lembra de Samuel? Ele é um profeta e ao mesmo tempo ele é o sumo sacerdote. Ele exerce esse duplo papel sacerdotal e profético, da tenda para Saul e para colocar o dedo na cara de Saul e dizer que ele está fazendo as coisas erradas, ou para dizer para Saul, olha, o que Deus me disse e estabelece a profecia é que você deve caminhar por esse caminho. E Samuel vai inaugurando esse ofício profético, ao passo que ele é também o sacerdote de dentro da tenda. A gente percebe esse exercício profético na vida do sucessor de Samuel, Natã, quando Davi entra na cilada do adultério com Batseba e do assassinato de Urias. Um baita do problema. Natã, à semelhança de Samuel, sai da tenda, vai na direção do rei e não tem medo de colocar o dedo na ferida. Embora faça isso com uma grande história para arrefecer os ânimos do rei e com alguma habilidade fazer com que o rei percebesse, o rei Davi no caso, que ele estava em falta. Então, Natã, quando tem aquele diálogo com Davi, ele faz uso de um artifício, de uma historieta. Ele conta a história, entre aspas, ou na verdade, não é nem entre aspas, fictícia, uma parábola, na verdade, que ele está fazendo o rei acreditar que é verdadeira. Até que ele faça que o rei perceba que, na verdade, aquilo é uma parábola sobre ele mesmo. Ora, o que Natã produz ali é um artefato cultural. Ele está produzindo uma narrativa. Ao produzir uma narrativa e essa narrativa se registrar, aquele artefato cultural, como qualquer artefato cultural, é arte, produzida no exercício da atividade profética e, portanto, arte profética. E essa arte profética, ela acaba se tornando a ferramenta contumaz do exercício dos profetas posteriores a Natã. Você vai se lembrar que depois de Davi vem Salomão e ele edifica, constrói o templo de Salomão, não o que está na cidade de São Paulo, da igreja cuja denominação você sabe qual é, mas o verdadeiro templo de Salomão. E note que nós o conhecemos até hoje não como templo de Deus, nem como templo dos sacerdotes, nem como templo de Israel, mas como templo de Salomão, representando o grande poder e o exercício militar poderosíssimo que Salomão consegue exercer naquele contexto de Israel e Judá unificados. Posteriormente, os dois reinos vão se dividir entre Reino do Norte e Reino do Sul, mas perceba que o templo é do rei. E, portanto, a classe sacerdotal que serve ali no templo deixa de ter a mesma ousadia e alegria que Natã e Samuel outrora tiveram. Os sacerdotes passam a servir o rei sem questioná-lo, sem colocá-lo na parede, sem colocar o dedo na ferida. Os profetas, então, partem para o seu ofício de maneira subversiva, no deserto, distante do rei. Elias, Eliseu, diante de Acabe e de Jezabel, são um exemplo contumaz disso. E nós chegamos ao ápice desse exercício, na sua expressão, eu diria, mais dolorida, com Jeremias. Jeremias coloca de maneira muito visceral o que é a tal arte profética, na medida em que ele se depara com o templo destruído, as muralhas destruídas e todo aquele exercício de colocar o dedo na ferida, de proclamar e predizer juízo, sendo visto a olhos nus.
tudo aquilo que aqueles profetas diziam de juízo que ia acontecer, botando o dedo na ferida dos reis, Jeremias olha e contempla aquilo e fala, e agora? E então ele produz a arte profética. Lamentações de Jeremias é um belíssimo exemplo disso. Quando você olha Lamentações de Jeremias, você vê um exemplo fenomenal de produção artística em acrósticos, que é uma espécie de artifício literário bem típico da produção literária hebraica, no qual você inicia os versos, cada um com uma letra do alfabeto e sempre com a letra do alfabeto subsequente, e ele escreve um livro inteiro dessa maneira. Numa produção literária, a partir de um profeta, no exercício da profecia, fazendo arte, manifestação artística de cunho profético. Que cunho profético é esse? Seja de Jeremias, seja de Elias, seja de Eliseu, de todos os profetas do Antigo Testamento. É de enxergar o mundo com os óculos da Torá de Moisés, com os óculos do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, com os óculos que aquela comunidade que Deus está mostrando para Moisés que ele desejaria que existisse, que fosse uma comunidade que atraísse para si a atenção de todos os povos por ser extremamente justa, é com esses óculos que os profetas vão ler a realidade e perceber que o povo de Moisés falhou em ser aquela comunidade. Ao falhar em ser aquela comunidade, a partir dessa visão de mundo, os profetas vão sentenciar para o futuro juízo de um lado, porque Israel e Judá não cumpriram o que deveriam, eles serão julgados e a punição será essa. Eles preveem o futuro e a punição de fato acontece. E por outro lado, eles se perguntam, essa punição vai durar para sempre? E então nós temos outro tipo de previsão, que é a previsão da esperança. Deus não vai se esquecer para sempre de Judá. Algo bom está de vir, a esperança messiânica, a vinda de Cristo há de vir. E então, quando esses profetas colocam isso no papel, eles produzem arte profética. Tá, Vitor, e o que isso tem a ver comigo e com você? Isso aí foram os profetas lá no Antigo Testamento. Eu quero te desafiar a perceber que esse exercício profético, ele é um exercício que seja você, e aí é a parte talvez onde eu e o Ângelo possamos divergir. E Ângelo, eu acho que você já sabe e entende o que eu estou querendo dizer, porque é exatamente aquilo que a gente conversou naquela nossa live juntos uma vez. Eu acho que isso aqui serve tanto para cessacionistas quanto para continuistas, tanto para pessoas que acham que os dons sobrenaturais cessaram, quanto para aqueles que acham que os dons continuaram. Todos podem experimentar o exercício da arte profética hoje. A diferença é o nome que a gente vai dar para como essa experiência se dá, mas o mais cessacionista dos cessacionistas, se estiver cumprindo o seu papel de oração e leitura da palavra e proclamação do evangelho, experimentará esse tipo de coisa. De olhar para o povo de Deus, chamado para a família de Jesus Cristo por meio da cruz e da ressurreição. Olhar para esse povo, que hoje é feito de judeus e gentios, olhar para esse povo e falar, o plano era esse daqui, traçado na Bíblia. E o que eu estou vendo não parece isso, parece outra coisa. E, portanto, precisa mudar, e eu tenho que colocar o dedo na ferida, mas eu tenho esperança da segunda vinda, e como essa segunda vinda se parece hoje. Então, eu me coloco a servir como instrumento de Deus para falar a respeito dessas coisas. E quando eu começo a falar a respeito dessas coisas, e produzir artefatos culturais a partir dessas perspectivas, sejam artes plásticas, sejam poesias, sejam músicas, o que a gente está fazendo é arte profética. Na prática, deixa eu te explicar melhor. Quando acontece o que está acontecendo com o pastor Everaldo, que por enquanto a justiça vai ter que dizer se aconteceu alguma coisa mesmo ou não, mas é o que parece que está acontecendo com o pastor Everaldo. Mas o que de fato a gente sabe que aconteceu com a Flor de Lis, quando acontece
aquilo que a gente sabe que aconteceu agora com Valdomiro Santiago, aquilo que vem acontecendo na igreja evangélica brasileira, que não parece o que deveria ser. É uma igreja que não parece com a igreja de Atos 2, 42 a 47. É uma igreja que não parece com os planos de Jesus para a sua igreja na sua oração sacerdotal em João capítulo 17. Quando a gente olha para a igreja e percebe ela dessa maneira, não é possível que a gente fique quieto. Não é possível que a gente não caia de joelhos chorando diante do Pai e diga: Senhor, o que há de acontecer com essa igreja? E o que pode ser feito? E a partir de qual perspectiva eu começo a colocar na pregação, que é uma manifestação artística e, portanto, arte profética, e eu começo a colocar na pregação, nas músicas, na poesia, nas artes plásticas, uma maneira de conversar com esse povo de maneira que o povo entenda, ou fique impactado, ou se condoa, ou chore junto com a gente enquanto a gente lamenta, ou vibre com a possibilidade de esperança e de regeneração, ainda que tudo pareça perdido. Quando eu olho para casos como o caso da Flor de Lis, a única conclusão que eu chego é que a nós falta arte profética. E, portanto, arte profética não é motivo de piada, muito menos de briga, mas é motivo para que a gente se coloque de joelhos diante do Senhor e peça a Ele: Pai, eu não acredito que o Senhor está calado diante de tudo isso que está acontecendo. Qual é o direcionamento? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe com alguém e conheça também os meus cursos e me siga nas redes sociais que estão todos aqui na descrição, tá certo? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!